Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre os adjetivos, que nem a gente viu quando a gente estava presencial, né? A gente estava estudando sobre substantivos, a gente aprendeu a classificar e a flexionar, e adjetivo a gente vai trabalhar da mesma forma. Adjetivo, ele é uma classe de palavra também, assim como substantivo. Ele é totalmente ligado ao substantivo. Vamos acompanhar o material aqui. Então vamos lá, nessa aula a gente vai ver a classificação e vamos definir o que é um adjetivo, certo? Segundo Celso Cunha, o adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo, ou seja, o adjetivo está totalmente ligado ao substantivo, ele vai modificar o substantivo. A gente tem dois tipos de uso do adjetivo. O primeiro é para caracterizar, ele pode dar então qualidade quando ele caracteriza, homem perverso, qualidade do homem é perverso. Ele pode também especificar um modo de ser, rapaz delicado, o modo de ser do rapaz é delicado. E também pode se referir a aspecto ou aparência. Vidro fosco. Então vocês podem ver que todos os adjetivos aqui, eles estão modificando os substantivos. Homem, substantivo, perverso, qualidade ligada ao substantivo homem. Então, adjetivo. Delicado a mesma coisa, rapaz, substantivo, delicado ligado a rapaz, então, adjetivo. Vidro, substantivo, dá nome a algo também. Fosco, característica de vidro, adjetivo. Então ele pode ser usado para caracterizar. Caracterizando, ele pode dizer um estado. Laranjeira florida. Ela pode estar florida ou ela pode estar seca. Então, o estado de laranjeira, que é um substantivo, é florida, adjetivo. Então, outro tipo de uso é relacionar. A gente chama de adjetivo relacional. O que ele faz? Quando eu digo nota mensal, a nota é mensal, mas pode ver que não é a característica de nota, e sim ela é relacionada a mês. Então ela não indica qualidade, ela não indica modo de ser, ela não indica aspecto, aparência, nem estado, e sim ela relaciona a frequência da nota. A nota é mensal. A gente chama de adjetivo relacional. Ele relaciona quanto ao substantivo. A gente também tem ali, casa paterna, casa. Não é a característica, no caso, não é qualidade, não é modo de ser, não é aspecto aparência, nem é estado. É relacionado a pai, casa paterna. Mesma coisa ali, vinho português. Português, no caso, a origem do vinho. O adjetivo de relação, quando ele deriva de um substantivo, ele mantém o significado dele, né? A gente vê ali. Mensal vem de mês, então o significado de mensal é relativo a mês. Dentro da classificação, eu estou chamando aqui de classificação, mas na verdade é uma análise morfológica. A gente vai analisar ponto a ponto da mesma forma que a gente aprendeu a fazer com o substantivo. Quer ver? No substantivo, a gente viu que ele pode ser ou comum ou próprio, ou concreto ou abstrato, ou primitivo ou derivado, ou simples ou composto. Ele pode ser também coletivo. A gente aprendeu a analisar dessa forma. Isso a gente chama de análise morfológica. Dentro da classificação, a gente sabe que o substantivo amor, ele é comum, ele é abstrato, ele é primitivo e ele é simples. E ele não é coletivo. Então, da mesma forma, a gente aprende a fazer isso agora com o adjetivo. Quer ver? Só que o adjetivo é mais simples. No adjetivo, eu peguei aqui o adjetivo corajoso. O adjetivo ele pode ser qualificativo, pátrio, simples, composto, primitivo ou derivado. Vocês podem ver que a única coisa nova que a gente tem é qualificativo e pátrio. Simples e composto é a mesma coisa do substantivo, e primitivo e derivado também é a mesma coisa. Mas vamos dar uma olhada de novo que a gente já aprendeu. Aqui eu posso dizer que corajoso é qualificativo, que ele dá qualidade. Ele é simples, a gente já vai ver o porquê. E ele é derivado, porque ele vem de coragem. Vamos lá dar uma olhadinha agora. A gente também tem o explicativo e o restritivo, que a gente não vai entrar agora, porque vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, quando vocês aprender análise sintática, porque é muito relativo ao que ele está se referindo, ao que o adjetivo está se referindo. Então a gente não consegue pegar só o adjetivo e dizer o que ele é. A gente tem que pegar o contexto que ele está sendo escrito. Por isso que a gente vai ver mais na análise sintática. Mas só para a gente ter uma ideia, o explicativo, ele é uma característica daquele próprio ser. Quando eu digo assim, fogo quente. Todo fogo é quente. Então, essa característica quente é própria do fogo. Então, por isso que ele é explicativo. Eu estou explicando, o fogo é quente. E eu tenho a restritiva. E não é a característica própria, é um estado. Quando eu digo assim, fruta madura. A fruta, ela está madura, ou ela pode não estar madura. Então, o explicativo é uma característica já própria daquele substantivo, e o restritivo não, é uma característica atribuída, é um estado. Dentro das classificações, como eu já falei, a gente tem o pátrio, que é adjetivo referente a continente, país, região, província, estado, cidades, vilas e povoados, bem como aqueles que se aplicam a raças e povos. Dentro do pátrio, a gente tem ali duas divisões. A gente tem o pátrio e a gente tem o gentílico. Só que assim, a gente vê mais como um pátrio, no geral. Então, quando é designado a regiões, países, raças, povos, a gente chama de adjetivo pátrio. Por exemplo, brasileiro, alagoano, amazonense, baiano. Brasileiro, relativo a quem mora no Brasil, alagoano, quem mora em Alagoas, amazonense, quem mora em Amazonas, e baiano, que mora na Bahia. Por isso que ele é adjetivo pátrio. A única característica que ele dá é o lugar de origem da pessoa, continente, país, enfim. E a gente tem o qualificativo, que é o que a gente mais usa, que são relativo à qualidade, estado ou característica. Bonito, rico, alto. Bonito, qualidade. Rico, estado. Alto, característica. Certo? A formação é da mesma forma que o substantivo que a gente já viu. A gente tem o simples, que é formado por uma palavra só. Bonito, gordo, alegre. Então simples quando é só uma palavra.
Simples de entender. Composto quando é mais de uma palavra. Luso brasileiro, super interessante. Aí pode entrar uma dúvida. Pode pensar assim, ó, mas super interessante não é só uma palavra? Não. A gente pode ver que super interessante é a junção de super mais interessante. Só que eles não são separados. Na verdade, a gente quando fala sobre adjetivo composto, a gente diz que é formado por mais de um radical. Eu vou dar só uma pinceladinha aqui mais ou menos o que é radical. É aquela parte fixa da palavra, onde são agregadas ali as desinências, os sufixos. É aquela parte que não muda. Por exemplo ali, ó, eu peguei o verbo lembrar. Do verbo lembrar a gente tem lembrança, eu lembro, certo? Mas a gente pode ver que tem uma parte ali que nunca muda, ó. Então, todas as derivações que eu apresentei para vocês, e todas vocês vão ver, vocês pegar o verbo lembrar, ou substantivar ele, ou adjetivar, vocês vão ver que essa parte não muda. A gente chama isso de radical. Então, qual seria o radical de lembrar, ou de lembrança? A gente chama de adjetivo composto quando é formado por mais de um radical. Então, quando a análise morfológica, a gente tem ali também a origem. Então, ele pode ser primitivo ou derivado. Também da mesma forma que o substantivo. Primitivo é quando dele se derivam outros. Ou seja, ele é a origem. Então, quando eu digo assim, ó, claro, curto, livre, liso, e todos, e a maioria dos tipos de cor, ele não veio de um substantivo, não veio de um verbo, não veio de nada. A palavra se originou, a origem dela é um adjetivo. Por isso que ele é primitivo e não derivado. Então, o que seria derivado? O contrário. Quando deriva de alguma palavra. Quando vem de um verbo, de um substantivo, quando ele muda e ele vira uma característica, ou seja, ele vira um adjetivo, aí a gente chama de derivado. Por exemplo, escultor vem de escultura, gordo vem de gordura, formoso vem de forma. Por isso que eles são adjetivos derivados. A gente tem a substantivação. O que é a substantivação de adjetivo? É quando um adjetivo vira um substantivo. Sempre que a qualidade referida a um ser, objeto ou noção for concebida com grande dependência, o adjetivo que a representa deixará de ser um termo subordinado para tornar-se o termo nuclear do sintagma nominal. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, o céu cinzento indica chuva, vocês podem ver que cinzento é característica de céu. Céu substantivo, característica cinzento. Então aqui a gente tem um substantivo e um adjetivo. Cinzento. Agora, se a gente trocar, a gente fizer isso aqui, ó, o cinzento do céu indica chuva. Você lembra que substantivo é tudo que dá nome? Então, quando eu digo assim, ó, o cinzento eu não estou dando nome a algo, aquela parte cinza do céu, então por isso que virou um substantivo. E agora, do céu se agrega ao substantivo. Então, aqui a gente tinha a característica, ou seja, o adjetivo cinzento, que virou um substantivo, o cinzento. Normalmente, ele sempre vai ter alguma coisa acompanhada com ele, que vem antes. Normalmente, vai ser um artigo. Nesse aqui que a gente está vendo, o cinzento. Então, nesse caso aqui, cinzento virou um substantivo. Por isso que a gente chama de substantivação do adjetivo. A gente também tem a locução adjetiva. O que seria? Locução, normalmente em todos os aspectos no português, locução é quando a gente tem duas ou mais palavras tendo só um significado. Então, locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras tendo função de adjetivo. Então, vamos lá. Por exemplo, ali, ó, amor de mãe. Qual é o substantivo nessa frase aqui, ó? Amor de mãe. O substantivo é amor. De mãe não é a característica do amor? O amor de mãe? Então, esse de mãe é uma locução adjetiva. Pode ver, duas palavras que se ligam ao substantivo amor, dando uma característica ao substantivo. Corpo de aluno. A gente tem um substantivo corpo e a gente tem um de aluno, que é a característica do corpo. A gente tem estrada de ferro, substantivo estrada, e a gente tem o de ferro. Duas palavras ligadas ao substantivo, dando uma característica. Normalmente a gente pode usar também na forma sintética. O que é a forma sintética? Locução pode ser chamada de forma analítica. É uma forma discorrida. Então, amor de mãe. Eu posso falar também amor materno, que seria a forma sintética. Corpo de aluno, mas eu posso falar também corpo discente. Discente é relativo a aluno. Então, quando eu digo corpo discente, é a mesma coisa que corpo de aluno. E férrea é a mesma coisa que de ferro. Então, se eu digo estrada férrea, é a mesma coisa que estrada de ferro. Certo? Então, essa parte aqui é muito simples, tá? Do adjetivo. Depois a gente vai entrar ali em inflexão. Mas eu resolvi fazer uma aula só disso aqui. Que é para vocês saberem identificar o que é um adjetivo. Eu vou postar ali então um exercício de fixação para vocês dar uma olhadinha. Vai estar aqui no Classroom, como eu já expliquei para vocês. Ou lá no YouTube também dá de acessar. Mas é de preferência vocês acessem no Classroom. A intenção maior é realmente que vocês aprendam a identificar. E no próximo, aí vai ser uma aula um pouquinho mais extensa. A gente vai aprender a flexionar o adjetivo. Certo? Então, gente, muito obrigado, viu? E bons estudos.